Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Pod Jade. Aí, hoje a gente tem uns convidados muito especiais. O nosso tema de hoje do podcast é Tecnologia em Foco, Desafios e Perspectivas. Bom, esse é o Marcelo Otto, né, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, no Departamento de Computação. E nós temos aqui também o Vinícius Barcelos Antunes, que não é parente do seu João Antunes, né? Porque a gente faz a mesma coisa com a Letícia. Acha que ela é parente do homem que é o nome da escola, que é mestre pela UFES, né? Também em Ciência da Computação, e hoje trabalha na Irlanda. Olha, o nosso primeiro convidado internacional do podcast, né? Tá vendo? Pois é, gente. E também, né, vale registrar que hoje é o primeiro Pod Jade no nosso estúdio. Isso mesmo, inauguração do nosso cenário novo, do nosso podcast, que vai acontecer aqui agora em diante. Aí, Eu sou o professor Reinaldo, tá? Professor de Geografia do Vespertino e do Noturno. eu sou o Thales, aluno do Vespertino do segundo V3, e a gente vai dar continuidade. Vamos lá. Vinícius, fala um pouquinho sobre você, onde você veio, qual a idade. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, como você falou, meu nome é Vinícius, eu trabalho com TI desde 2007, então há 15, 16 anos. Sou formado pelo IFES, fiz mestrado pela UFES e eu trabalho... A área de TI é muito abrangente, né? Você tem várias vertentes, tem, por exemplo, desenvolvimento de software, desenvolvimento web. Eu trabalho numa área chamada segurança da informação. Então, por exemplo, você vê diariamente aí notícias de ataque, de vazamento de dados, roubo de dados. Então, a gente trabalha fazendo o processo inverso do que os criminosos fazem. Então, a gente trabalha protegendo esses sites para que não ocorra esses vazamentos, né? No caso, eu trabalho num banco. Agora, Marcelo, você pode falar um pouquinho sobre você? Bem, eu atuo nessa área aí, na área de computação desde 98. Na época eu comecei fazendo ali curso técnico de informática. E aí já comecei, não demorou muito tempo, eu comecei a trabalhar na área, já no mercado, já fui para o mercado de trabalho, em 99. E estou nessa área aí desde essa época. Eu trabalhei por muitos anos no executivo, né, digamos assim, que é nas empresas de desenvolvimento de software mesmo. E aí eu atuei fiz de tudo, né? Fui programador, analista de sistema, analista de requisitos, analista de teste, trabalhei com qualidade, fui gerente de projetos. E aí chegou um ponto que eu já estava assim, um pouco cansado, né, daquela rotina ali. E aí foi nessa ocasião que eu comecei a migrar o meu currículo, digamos assim, para a área de educação. Que eu comecei quero experimentar a área de educação. E aí eu fui e comecei a migrar, né, porque até então eu fazia, tudo que eu fazia em termos de estudo era focado no mercado ali de trabalho, né? Comecei a migrar para a área de educação e aí foi aí que eu tive, lá em 2015, a oportunidade de entrar para a UFES. E estou lá desde então. Aí, desde que eu entrei na UFES, eu estou só atuando como professor exclusivamente. Bom, interessante. Nossa, mas passou por muitos setores, né, até chegar na educação. Hoje lá eu continuo assim, como professor, né, atuando mais voltado para programação. E a minha pesquisa é toda na área de otimização, que é programação também, só que programação voltada para otimização. Bom, a importância da tecnologia é evidente na capacidade de resolver desafios complexos e criar oportunidades para um futuro mais promissor e inclusivo. Portanto, compreender e aproveitar as possibilidades oferecidas pela tecnologia é essencial para o desenvolvimento e a prosperidade da sociedade contemporânea, não é mesmo? Hoje a gente vê muito na nossa sociedade uma falta das pessoas acharem que elas têm que estudar, né?
se especializar. Parece que as pessoas perderam meio que a fé, a vontade dos estudos, né? Igual, por exemplo, você estava falando que onde você trabalha, você tem que fazer o trabalho contrário dos hackers, né? E ao mesmo tempo que você também tem que desenvolver novos, enfim, grosso modo falando, né, que eu não entendo muita coisa de tecnologia também, você tem que desenvolver os aplicativos, tem que desenvolver os softwares para impedir aqueles ataques, eles também evoluem. Sim. Né? Então é um trabalho de um batendo o outro ali. E no seu caso, você sempre tem que estar à frente deles. Sim, é o trabalho do gato e rato, né? Porque ao mesmo tempo que você está protegendo, eles também estão fazendo pesquisa e desenvolvendo. E a gente tem uma noção errada também, porque às vezes você pensa que o criminoso é um cara, por exemplo, um adolescente que está lá no quarto, lá fazendo, e não é nada disso. Isso aí é grupo, é grupo muito grande, financiado, tem muito dinheiro. Né? É um time mesmo, 20, 30 pessoas, cada um numa área bem específica, entendeu? Então é grupo criminoso organizado, não é uma pessoa que está... Então é isso aí mesmo, é a corrida ali do gato e do rato, né? Agora, Marcelo, fala um pouquinho pra gente. Como é a sua experiência como professor na UFES? Era um sonho para você trabalhar na UFES? Né? UFES, galera, as siglas aí, vocês que fizeram eletiva comigo, sabem. É a Universidade Federal do Espírito Santo, uma das melhores universidades do país, tá? Então, quero vocês na UFES. Então, na verdade, assim, eu nem tinha esse sonho, não. Porque para mim era algo assim, inalcançável, né? Eu não tive digamos assim, uma trajetória na área na educação, na minha formação, melhor dizendo, né, muito próspera. Eu fiz escola pública, né, desde do primário ali, eu sempre estudei em escola pública. E aí a gente sabe como é que é a dificuldade da formação base de quem vem da escola pública, né? Salas barrotadas com 40 alunos, 50 alunos às vezes, isso dificulta muito para o professor conseguir desenvolver os alunos. E aí a minha formação base não foi muito boa. E aí eu sempre, naturalmente, em função disso, eu tive muita dificuldade nessa trajetória minha aí. Então o UFES para mim era algo inalcançável, né? Eu nem sonhava, né, passar na UFES um dia e tal. E foi meio que assim, só que assim, por outro lado, eu sempre pensei o seguinte, vou tentar, né? Não custa nada, por que não? E aí, o famoso não você já tinha, exatamente. Né? E aí na época eu vinha em busca de concurso público, né? Porque assim, quer queira, quer não. No Brasil hoje, muita gente vai atrás desse sonho de entrar para um concurso público em função da segurança, né? Porque na época eu já atuava como professor nas faculdades privadas, né? Só que aquela insegurança ali, você fica sempre ali na balança ali, né? Porque você tem que agradar, no ambiente privado, você tem que agradar gregos e troianos. Você tem que agradar o cliente e o patrão. E isso não é fácil. É muito difícil você conseguir equalizar essas coisas. E aí você fica ali sempre naquela balança ali, pensando, caramba, será que... E, inclusive, na época que eu estava no meu último semestre ali na instituição privada, vários professores foram demitidos na época. Eu lembro que o meu coordenador falou assim, Marcelo, ainda bem que você pediu demissão, porque senão eu ia ter que demitir mais um. Foi desse jeito. E assim, ele nem chegou a comentar quem que seria, quem que estava na mira dele, mas ele agradeceu, senão, porque assim, era ordem de cima para baixo que ele ia ter que seguir e tal. E aí sim, é o sonho de muita gente entrar para o concurso público. Então eu vim em busca de concurso público, mas não especificamente a UFES. Eu estava ali inclusive a minha esperança era IFES, porque o IFES, quer queira, quer não, ele tinha um histórico de ofertar mais vagas para professor, e aí em função de ter às vezes uma oferta maior, o IFES conseguia atender um número maior de pessoas, né? Mas rolou essa oportunidade na UFES, eu tentei e consegui entrar, e enfim, demorou inclusive para cair a ficha de que eu estava trabalhando lá, mas hoje já caiu já, e tô lá quietinho,
E tô adorando, é um ambiente muito gostoso de trabalhar, é muito bom. Você estava falando da questão dos desafios, né, de entrar na UFS, que a gente acha que nunca vai entrar. Você também passou por isso, Vinícius? Achou que não ia... Ah, sim, eu acho que todo mundo passa, né? Eu acho que hoje em dia eu vejo os alunos muito aqui na escola, não só aqui no João Antunes, né, nas outras escolas que eu passei, eles ficam muito nessa de eu não vou conseguir. Eu, quando saí do ensino médio em 2012, a gente tinha esse pensamento também, mas eu achava que não era tão acentuado assim como estão acontecendo com eles hoje. Né, Thales? Seus colegas mesmo, quando nós fizemos uma eletiva sobre profissões, assim, poucos, né, pensavam em... Sim, muitos ficaram em dúvida sobre profissões, sobre o que seguir, né? E assim, já colocavam não imediatamente. Essa questão de você não saber o que você vai seguir, isso aí é normal, independente de ser UFES ou não, né? Isso aí eu acho que todo mundo passa por isso. Você, com 17 anos, você é muito novo para você decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida, né? Porque eu vejo que a maioria das pessoas escolhe uma profissão e vai na fé. E tem algumas pessoas que são afortunadas, que escolhem uma profissão e se identificam e gostam, mas tem muita gente que se arrepende também. Eu tenho amigos meus que falam, meu Deus, por que eu fui escolher isso que eu estou fazendo agora? E eu mesmo também, quando eu comecei a estudar, eu passei para ciências biológicas, fiz um pouco e depois larguei e troquei de curso. Então, realmente, é muito difícil, né? É difícil você saber qual profissão seguir. Se me permite, claro. contribuir um pouquinho com essa... Cara, a universidade hoje tem muita vaga. Tem muita vaga, muita oportunidade para aluno. Para você que quer estudar, tem muita vaga. São poucos os cursos que tem aquela situação de concorrência igual era, sei lá, talvez 10, 15 anos atrás. São poucos. Você pegar hoje lá, vou trazer o exemplo do ambiente que eu conheço. A UFES, por exemplo, lá, Campos de Alegre, que é onde eu atuo, hoje o que a gente tem lá de curso que consegue fechar as vagas ofertadas, basicamente é farmácia e medicina veterinária. Que eu saiba, os outros cursos todos sobram vagas, são 17 cursos. São 17 cursos. Sério, olha só. O curso, por exemplo, de ciência da computação, a gente tem lá ciência da computação e sistema de informação. A gente oferta para ciência da computação 40 vagas por ano e geralmente são fechadas dessas 40, 30 no máximo. E para o curso de sistema de informação a gente oferece 70 vagas e geralmente estourando 35 alunos, 37, 38. Então sobra muita vaga. A gente tem hoje uma dificuldade lá, porque é interesse da universidade completar essas vagas. Ela quer encher as turmas, né? Por quê? É um processo natural da universidade, justamente em função, às vezes, desse lance de não me identifiquei com o curso, ou às vezes os alunos passam por algumas situações que levam eles a desistir, né? E aí você tem aquela situação que é o quê? Você iniciou uma turma lá, por exemplo, com 40 alunos, no geral aquela turma fecha com 10, talvez pouco mais que 10, quando até todo o processo em que os alunos chegam à formatura, né? Então, devido a esse processo natural que acontece, a instituição tem interesse em sempre fechar o número de vagas para chegar ao maior número possível de alunos lá na frente. E, infelizmente, a realidade hoje da UFES é de sobrar muita vaga, na grande maioria dos cursos. E, assim, até em função dessa... Eu mesmo, por exemplo, eu sou coordenador do curso, né? Atualmente, o curso de Sistema de Informação lá, eu estou como atual coordenador. Esse semestre, por exemplo, eu recebi processo lá que a gente chama de PSVS, que é surgimento de vagas, lá, que você faz internamente, dentro da própria instituição, você faz uma migração de curso, né? Eu recebi aluno da engenharia química, aluno da física, aluno da matemática,
Ou seja, alunos que não se identificaram, às vezes, no curso deles e que internamente eles fizeram o processo e migraram dentro da própria universidade. Então, assim, também não há nada, nenhum impedimento para o aluno que, vou lá, testo, tá? Vocês são todos novos. A garotada aí de 17 anos, 18 anos, garotada nova, entra, testa. Por que não? Se não for sua praia, depois você migra de curso, né? E aproveitar que a própria universidade oferece isso, né? Essa opção de que você consiga Exatamente. fazer a sua troca. Bom, você estava falando sobre alunos, né, sobre estudantes. No seu ver, quais são os principais desafios enfrentados pelos estudantes de tecnologia hoje em dia e como eles podem superá-los? Então, eu acho que o principal desafio é justamente estar relacionado àquela questão que você falou, né? Que a computação é um leque. Você tem muita possibilidade na computação. E isso, com o surgimento de internet das coisas, de nuvem, de internet, essa expansão que teve a internet, alavancou mais ainda, né? Com o surgimento dos computadores aí super poderosos, hoje você pega um computador de mesa, ele tem um poder que o supercomputador de 20 anos atrás não tinha. Então isso alavancou muitas possibilidades. E com isso ramificou muito a área da computação. O que é o desafio? Acho que o principal desafio, né, é você conseguir determinar qual área você vai para qual área você vai se especializar, porque é um leque muito grande, você tem que se especializar em alguma coisa. E aí, até você conseguir achar ali aquele caminho, né? E aí, a partir daquele momento, começar a traçar ali, fazer ali essa trajetória naquele caminho, é um desafio árduo. Eu acrescentaria também que hoje a área de TI está meio romantizada, né? Igual tem aquele artigo que você mostrou anteriormente. Então, tem muita vaga disponível e tem muita gente interessada somente pelo dinheiro. Então, tem muita vaga, paga bem e eu vou tentar. E, na verdade, eu acho que o caminho inverso, né? Você tem que ver se você gosta daquela área, se você tem aptidão e aí aplicar, porque tudo fica mais difícil se você vai fazer uma coisa que você não gosta, né? E TI não é fácil, você tem que estudar muito, tem que fazer muita pesquisa, então não é um processo fácil também, entendeu? Sim, se é uma coisa que você quer, né? Você tem que entrar de cabeça. Isso. Então... Hoje, né, para complementar um pouco, acho que é um momento legal para colocar. Um problema que a gente tem passado lá na UFES hoje é o seguinte, né, especificamente na área de computação. Como a própria matéria diz, e isso não é algo que está longe da gente, a gente está vivenciando isso lá aqui no mercado do Espírito Santo, inclusive. Esse boom que a tecnologia trouxe e essa alta demanda por mão de obra na área de TI. Eu tenho um exemplo real para vocês, posso citar isso para vocês, que a gente está passando por isso lá hoje. Até antes da pandemia, a gente tinha um problema sério que os nossos alunos eles não tinham aonde fazer estágio. Por quê? Eles praticamente, quando o aluno vai estudar em Alegre, ele se muda para Alegre, né? Vou estudar em São Paulo, então você se muda para São Paulo. Vou estudar no Rio, Universidade do Rio, se muda para o Rio. Porque pra você conseguir conciliar suas atividades, você tem que estar lá pertinho lá. Lá em Alegre não é diferente. Lá é uma cidade... como é que fala? Universitária, universitária, né? Mesmo, lá é uma cidade universitária. Então, o que ocorre? A gente tinha uma dificuldade grande, por quê? Por ser uma cidade pequena e basicamente a cidade vive da universidade, não tinha empresas de TI para oferecer estágio para a galera. Então, quando eles terminavam as disciplinas, eles tinham que ir para fora para fazer estágio. Isso era uma realidade que a gente vivenciava lá antes da pandemia. Com a pandemia, ela alavancou muita coisa, né, no planeta inteiro. Uma delas
foi o surgimento de muitas startups, né? Na verdade, as startups já vinham surgindo antes, na verdade. A gente já tinha, antes da pandemia, a gente já tinha recebido lá uma startup que tinha montado uma filial lá com foco nos nossos alunos, para pegar os nossos alunos para estagiar. Só que durante a pandemia isso alavancou mais ainda. Hoje a gente tem cerca de 5 startups que montaram filiais lá em Alegre, Legal. focados em pegar os nossos alunos para fazer estágio. Assim, foi uma coisa excelente que aconteceu lá pra gente, porque os alunos, eles até se animaram mais, né? Porque, agora eles estão conseguindo estágio, inclusive estágio com boas remunerações, eles estão super animados. Por outro lado, gerou um problema pra gente lá, que foi o seguinte: tá acontecendo muito dos alunos priorizarem o trabalho em detrimento dos estudos. E aí, eles estão meio que deixando os estudos de lado, priorizando os estágios, e aí o índice de reprovação aumentou e tá virando uma bola de neve. E aí entra aquele lance, né, que você comentou, porque a galera acha que já está pronta, mas não está pronta. A gente tem aluno lá de 4º período passando por isso. Sim. Porque as empresas, a demanda está tão grande que eles estão indo pegar os estagiários no 3º, 4º período. A gente teve situação de aluno que foi contratado, fez estágio 3 meses e foi contratado pela empresa. Olha só. Por que acontecia? Ela estava precisando da mão de obra. Como estagiário, você pode trabalhar no máximo 30 horas por semana. Então, qual a forma dela colocar o cidadão para trabalhar mais horas? Contrato. Entendeu? E aí, rolou muito isso. Estavam contratando eles, e aí ela podia, inclusive, até ali, a partir do momento que contratou, vai trabalhar hora extra. E aí os moleques começaram a não dar conta dos estudos. E aí gerou um problema sério. Só que, o que ocorre? A gente já está percebendo um efeito negativo nisso aí, que é o quê? Muitos deles estão já abandonando o curso, alguns não chegaram a abandonar, mas estão levando aos trancos e barrancos, mas a gente já está percebendo que eles não vão sair profissionais bem formados. Por quê? O mercado entendeu no primeiro momento que eles estavam prontos. Só que naquele lance, você que é da área, você sabe, para fazer aquelas atividades ali corriqueiras que não demandam muito intelectual. Mas falta, quando essas empresas precisarem do profissional sênior, que é o cara mais capacitado, o cara mais gabaritado, esses profissionais eles vão ter dificuldade de atender essa demanda. Entendeu? A menos que eles consigam depois, de forma autodidata, ou com outros cursos, ou com outras formações, se transformarem em sênior. Mas a formação o efeito que a gente está percebendo lá hoje, na faculdade, é que eles não vão sair com um nível bacana, que é o nível que a gente espera do universitário lá, saindo. Então tinha um problema, o problema foi resolvido e agora criou-se um outro problema. Exatamente. Que loucura, né? Ô Marcelo, nessa sua experiência, né, você já citou alguns pontos aqui. Qual a experiência marcante ou algum projeto que você desenvolveu com seus alunos ou você mesmo na universidade? Então, eu já tenho uns anos, desde antes da pandemia, que eu tenho trabalhado com otimização. Né? Cara, é uma área que eu me encantei muito, cara. Eu achei muito bacana. Por quê? Eu sempre gostei muito da parte de gestão, apesar de que eu atuava ali programando e tal, mas eu sempre curti muito a parte de gestão. Tanto que o meu mestrado, na verdade, eu fiz em administração. Eu não fiz o mestrado na área de computação, não. Enfim, aí eu comecei a trabalhar com otimização, e otimização falando assim, em poucas palavras, de uma forma assim bem superficial, é claro, é como se você desenvolvesse ferramenta para ajudar na gestão, né? Para dar suporte para o tomador de decisão escolher qual caminho que ele vai seguir, qual o caminho que otimiza, digamos assim, o recurso,
que pode ser para reduzir custo, aumentar a receita, enfim. Vai depender de onde você está aplicando aquela ferramenta, né? E, além, aí, vamos lá, o que me encantou, tem me encantado bastante nessa área, é que foi quando eu comecei a aplicar na área de manejo sustentável, que é o que eu tenho feito já há algum tempo. Essa semana, inclusive, por exemplo, eu tive mais um artigo aceito em uma revista internacional, que é nessa área também, que é o quê? Eu tenho feito pesquisa da otimização aplicada ao manejo sustentável lá na Amazônia. Tá? E é um negócio que tem rendido muitos frutos, né? E lá com meus alunos, especificamente, o que a gente tem feito? Tem uma ferramenta que se chama QGIS, que é uma ferramenta de geoprocessamento. É uma ferramenta que as empresas da área de manejo sustentável, elas têm já o hábito de usar essa ferramenta, né? E aí a gente está desenvolvendo os componentes de otimização que eu tenho desenvolvido na minha pesquisa, só que para a ferramenta QGIS. Ou seja, a partir do momento que a gente tiver algo mais robusto, pronto, vai ser possível uma empresa pegar o resultado da minha pesquisa científica e aplicar lá no manejo dela. E aí ela vai conseguir, com isso, o que a empresa consegue? Trocando em miúdos. Se ela usar a ferramenta que a gente está desenvolvendo, ela vai conseguir reduzir dano à floresta, ao manejar a floresta, né? E em contrapartida, né, digamos assim, que a empresa, você vier e falar assim, ó, usa aí, apesar de que são empresas que atuam na área, mas o foco de empresa é o quê? Lucro, né? Então, se você chegar para ele e falar assim, ó, empresa, use isso aqui que você vai reduzir dano na floresta. Cara, eles não vão ter interesse de usar se não tiver alguma coisa benéfica para eles. Nesse caso especificamente, o que eles vão conseguir obter de contrapartida? Redução de custo, né? A gente sempre, quando os algoritmos que a gente tem desenvolvido lá, eles sempre tentam balizar as duas coisas, otimizar reduzindo dano à floresta e otimizar também redução de custo para ter a empresa ter interesse em fazer uso. Bacana. Bom, Vinícius, eu queria parabenizar você pela oportunidade na Irlanda, né? Agora você pode contar um pouquinho pra gente da sua experiência, como surgiu esse emprego na Irlanda, como foi, como você achou, como foi sua experiência? Sim, claro. Bom, eu trabalhava numa empresa aqui de Vitória, local aqui mesmo, e eu trabalhei lá há mais ou menos 10 anos. Eu me formei no IFES, eu fiz tecnólogo em redes e fiz o estágio nessa empresa, fui contratado, trabalhei lá por 10 anos. Depois de lá eu fui para uma empresa indiana, ficava dentro da Vale, ali em Tubarão. E nessa empresa, a Vale foi muito interessante porque é a empresa global, né? Então você tinha a oportunidade de interagir com pessoas do mundo todo. Então metade do meu time, eu trabalhava no time de engenharia, metade do meu time ficava no Canadá. Então eu já tinha estudado inglês aqui no Brasil quando era criança também, mas dentro da Vale eu tive a oportunidade de desenvolver mais, porque eu tinha que conversar com o pessoal do Canadá quase que diariamente. E aí, durante esse processo na Vale, eu mesmo senti a necessidade de aprimorar o inglês, porque uma coisa é você entrar numa entrevista, você falar ali uma horinha, sim, mas mesmo assim você ainda fica cansado. E uma coisa também que eu sempre gostei de fazer era viajar, então eu viajava bastante. Então eu já estava com essa curiosidade de tentar morar fora e vivenciar outra cultura e aprender inglês mesmo diariamente, o dia inteiro, né, em vez de ficar só uma horinha na reunião. E eu tinha um amigo meu que trabalhava na Irlanda já, e aí ele me convidou para participar de um processo seletivo, que era uma empresa bem grande, que é a Amazon, no caso. A Amazon é uma empresa umbrella que chama, né, que é um guarda-chuva.
E embaixo dela tem várias unidades de negócio. Tem uma unidade de negócio que é chamada AWS, que é, não sei se já ouviram falar, é parte de cloud computing, sim. Então, a AWS é um dos provedores de cloud, né? Da Amazon, no caso. E aí, a Amazon, o que ela fazia? De ano em ano, ela vem aqui no Brasil, em São Paulo, e faz um evento de recrutamento. E aí, esse colega me mandou uma mensagem e falou, você está interessado? Me manda o seu currículo que eu vou te indicar aqui, né? E aí, ele fez a indicação, eu fui chamado para participar do processo seletivo em São Paulo, fiz, e aí eu acabei passando. E aí, era uma oferta muito boa, porque eles fazem todo o processo de relocation, né, de relocação do profissional do Brasil para a Irlanda. Então, eles pagam a parte de visto, dão um dinheiro também para você poder comprar passagem aérea. Uma e coisa se que dá um manter. trabalho, né? Você está literalmente movendo sua vida para um outro lugar. Então, se você precisar pagar, por exemplo, comprar malas para mover suas coisas, você passar os primeiros meses lá também. E para a empresa também é boa, porque lá a Irlanda é um polo tecnológico muito grande, né? É um país de língua inglesa que está na Europa, tem um imposto baixo para essas empresas, então todas essas grandes empresas de TI dos Estados Unidos, né? Amazon, Facebook, Google, Uber, qualquer uma que você imaginar, ela tem a sede dela na Europa é na Irlanda, né? Então é um polo tecnológico muito grande e eles precisam de mão de obra de TI. Então eles fazem esses eventos em São Paulo, antigamente era anualmente, eu não sei como é que tá agora depois da pandemia. E aqui no Brasil tem muito profissional de TI, né? Um pool muito grande uma oferta muito grande de profissionais, né? Então eles acabam vindo para cá e importando mão de obra. E quais são as diferenças e semelhanças que você vê no cenário da tecnologia aqui no Brasil com outros países, né? No caso do seu caso lá, né? Na Irlanda. Como você falou que a Irlanda é um lugar assim bem desenvolvido na tecnologia, né? Importante essa... O que eu noto, assim, aqui no Brasil, a minha experiência de trabalho, pelo menos nessas, principalmente em empresa menor, você é mais generalista, né? Você faz de tudo um pouco. Então, por exemplo, eu na primeira empresa que eu trabalhava no pré-venda, que é a prospecção de cliente, lá apresentar um produto, fazer apresentação. Eu trabalhava no projeto, depois fazia o planejamento, eu mesmo implantava o projeto, eu mesmo suportava depois que ele já estava implantado e dava manutenção. E em vários tipos de tecnologia também. A empresa às vezes falava, tem uma nova tecnologia aqui para implantar daqui a 3 semanas. E, às vezes você não sabe muita coisa, você fazia um curso lá, ficava 2, 3 semanas estudando para fazer a implantação. Então, você é mais generalista e você mexe com um pouquinho de tudo. Lá, o mercado valoriza mais quem é especialista. Então, a área de TI ela é muito abrangente. Tem várias ramificações, né? Por exemplo, eu trabalho com segurança. Aí, se pegar segurança, tem segurança de N... tudo em todas as vertentes de computação tem um pezinho de segurança para fazer a proteção. Eu trabalho em segurança de cloud computing, segurança de cloud de AWS, no caso. Tem outras clouds de outros provedores também. Dentro da AWS eu também tenho uma área específica também que eles chamam de Data Management, né? que é proteção de dados. Então, tudo é muito segmentado, né? Essa eu acho que é a diferença maior, assim, que eu percebo. Bom, quais são as habilidades e competências que você considera essencial para se destacar na área de redes de computadores e tecnologia em geral?
Eu acho que a primeira coisa que eu diria é você gostar do que você faz. Como eu disse anteriormente, você tem que gostar e ver se você tem a aptidão, porque a área não é fácil, você precisa estudar muito, você precisa fazer muita pesquisa, a tecnologia muda muito rápido. Por exemplo, você pegar coisa de 5, 10 anos atrás, às vezes já está defasado. Então, você precisa se manter atualizado constantemente num ritmo muito rápido. Então, você realmente tem que gostar e ser curioso para correr atrás ali, né? Outra coisa que eu diria também é aprender uma segunda língua, de preferência o inglês. Muita coisa de tecnologia. Por exemplo, você trabalha com pesquisa. A maioria dos artigos, eles são publicados lá fora primeiro. Então, por exemplo, se você quer estudar uma tecnologia de ponta e você vai esperar um artigo ser traduzido pro português, por exemplo, para aí você começar a estudar, você já está em desvantagem, né? Já perdeu tempo. Já perdeu tempo. Ao ponto que se você já está com o inglês na ponta da língua, você já está na crista da onda ali, surfando. Então, o inglês é fundamental. Acho que A melhor literatura está no inglês. Está no inglês, Com que idade mais ou menos você aprendeu a língua? Oi? Com que idade mais ou menos você aprendeu a língua inglesa? Eu fiz um curso quando era criança, depois eu parei e depois eu voltei a estudar depois de adulto, quando eu estava trabalhando lá dentro da Vale, por conta desse time meu que trabalhava no Canadá. Você citou uma coisa muito interessante, assim, a questão do correr atrás, né? A gente observa que a gente tem muitos estudantes aqui no Brasil, eles têm muito desafio, né? Assim, principalmente na proficiência em tecnologia, né? Quais são as principais razões que vocês acham que tem essas dificuldades tão grandes? As pessoas não conseguirem, não estarem se especializando. Bem, então, eu particularmente, eu acho que, primeiro que eu percebo assim, que as gerações atuais elas são muito imediatistas, né? Elas querem as coisas muito de imediato. E aí, uma coisa, por exemplo, que a gente percebe é que tem dois caminhos que você pode tomar, né? Você pode realmente, quero ter uma formação, quero fazer meu currículo, quero cair no mercado de trabalho e tal. Ou eu posso aprender, vou aprender sozinho isso aqui. Eu vou assistir vídeo no YouTube e vou aprender isso aqui. Geralmente o caminho do vídeo do YouTube é mais curto, mas ele não vai te dar uma formação muito sólida. Né? E aí, o que eu diria? Que nesse lance de imediatismo, isso acaba talvez levando muitas das pessoas a talvez não terem intenção de fazer uma faculdade ou algo do tipo, né? Ou se, vamos dizer assim, se ela for resolver fazer uma formação, de repente buscar uma formação mais técnica ali, uma formação mais imediata que vai dar um resultado para ela mais no curto prazo. Por outro lado, que eu percebo também, por exemplo, até comentei anteriormente aí, a questão de sobra de vagas que a gente tem lá hoje, eu tenho experiência própria lá que existem, por exemplo, muitas pessoas, tá? Assim, falta de conhecimento mesmo. Tem gente, por exemplo, que não sabe que a universidade UFES é pública e gratuita. Tem gente que não sabe isso. E aí, às vezes, por questão de achar que é algo inalcançável, não faz. Ou tem gente, por exemplo, que acha que na UFES não tem, por exemplo, algum curso de graduação que possibilite que a pessoa trabalhe e estude ao mesmo tempo. Mas tem. Né? Porque tem um conceito assim antigo de que para você fazer UFES, você tem que largar emprego, você tem que largar tudo, você não pode se dedicar você tem que dedicar exclusivamente aos estudos.
Mas hoje a UFES já tem vários cursos, que a gente chama lá os cursos do SISU, que eles são todos ofertados exclusivamente no período noturno, justamente para dar a possibilidade da pessoa trabalhar. E na UFES também tem a questão da própria assistência estudantil, né, para os alunos que são de baixa renda. Exatamente, Né? tem isso também. Hoje lá no campus de Alegre, a gente tem uma boa parte dos alunos lá que tem assistência estudantil, uma boa parte mesmo. Então, assim, sei lá, são vários fatores, né? O imediatismo eu acho que é um dos principais, porque a pessoa já quer, tipo assim, igual vocês, terminei o ensino médio, eu já quero ter uma grana logo. Aí vai para o mercado de trabalho trabalhar e vai protelando os estudos. Vou deixar para fazer faculdade depois eu vou ver. E TI tem uma particularidade também, porque não tem um órgão regulador, tipo a engenharia, que tem o CREA. Então, você não precisa da educação formal, muitas vezes, para você trabalhar na área. Eu conheço vários profissionais que eles não têm educação formal. Então, isso está ligado com o que você falou também, né? Às vezes o imediatismo, a pessoa não... Eu tenho ex-colegas de trabalho que era contador, que era agrônomo. O cara aprendeu a programar, o mercado absorve, tem demanda. O mercado de TI, ele não está interessado se você tem informação. Pelo menos hoje não. Hoje o cenário atual é esse. Ele não está interessado. Se você dá conta do recado, ele te absorve. Hoje a seleção no mercado de TI é essa aí. Dá conta? Vem. Contudo, eu diria o seguinte. Cara, vai lá e se forma. Por quê? O mercado de trabalho ele muda muito, ele é muito sazonal, né? E aí, você não pode contar muito com aquele lance de hoje o mercado está absorvendo, mas pode ser que esse efeito aí se inverta daqui talvez a 10 anos, e aí essa demanda seja talvez menor, chega um cenário que vou ter mais oferta que demanda, e aí o mercado começa a escolher. E aí começou a escolher, filho. O diploma vai fazer a diferença. Você já deu aí algumas, né? Mas você tem mais alguma dica? Ou qual o conselho que vocês dariam para os estudantes hoje seguirem carreiras, não só na área de tecnologia, na área de computação, na área de TI, assim, que a gente vê eles muito desmotivados, né? Qual o conselho que vocês dão para esses jovens hoje? Não só aqui do João Antunes, né? Mas também de todos os alunos do Brasil. Cara, uma coisa que eu digo é o seguinte, vocês são muito novos, cara. Garotada aí tudo nova, vocês têm anos pela frente. Às vezes você olha assim por um curso e pensa, caramba, eu vou ficar 5 anos, tem uns cursos que são 5 anos, ficar 4 anos na cadeira da universidade, 6 o imediatismo aí de novo, né? 6 anos, né? Tem os cursos que são 6 anos, vou ficar 6 anos na cadeira da universidade, sentado, todo dia tem que ir lá bater cartão. Aí, vou mexer com isso não. Cara, 6 anos, 4 anos, 5 anos, passa assim, ó. Quando você menos vê, já passou. E aí, você tem que se arrepender pelo que fez, não pelo que não fez. Já pensou daqui 4 anos você se arrepender? Pô, não devia ter entrado na faculdade. O colega meu que entrou, tá lá se formando agora. Né? Então, assim, e outra coisa, você consegue conciliar as coisas, né? Você consegue, por exemplo, enquanto está fazendo a faculdade, fazer um estágio. É muita oportunidade. Dentro da faculdade você pode fazer uma iniciação científica que te traz uma rendazinha, trabalhar num projeto de extensão, entendeu? Então tem muita oportunidade para poder ter renda, inclusive se dedicando à faculdade. Outra dica que eu dou é tomar café. Cara, café. Para quem é, inclusive, na área de computação, o cara tem que tomar café, cara. Não tem jeito, tem que tomar café. Entendeu? E sem açúcar. Aprender a tomar café sem açúcar. Procede, ministro. O café tem que estar... Eu acrescentaria, falando especificamente da área de TI, você tentar escolher, conversar com quem é da área profissional. Hoje você tem mecanismo, a internet aí, você pode fazer pesquisa, por exemplo, você mesmo, usando o Google, ou assistir, por exemplo, o YouTube. Então, tenta ver como é que é o mercado, quais são as vertentes na
na área de TI, né? Tem, como eu falei, a área de TI é muito abrangente, você pode ser programador, você pode trabalhar com a parte de infraestrutura, de segurança, então tenta entender onde você se encaixa, e tenta entender de você também qual é a sua aptidão, porque, por exemplo, vamos supor, a área de desenvolvimento que ele trabalha. Desenvolvimento, às vezes você vai ficar lá no computador, por exemplo, 2, 3 horas, só você focado, concentrado. Às vezes, se você é uma pessoa que gosta de interagir com... se você é uma pessoa que gosta de interagir com outras pessoas, de ficar conversando, você não vai gostar dessa área de programação. Então, você tem que entender você mesmo, o que você gosta de fazer. E a última dica que eu ia falar é para você, assim, escolhe uma coisa que você gosta, ao invés de tentar escolher alguma coisa que dá dinheiro. Tenta escolher alguma coisa que você gosta. Até porque o mercado é sazonal, né? Hoje em dia, tecnologia está no boom, mas quem garante que daqui a 10 anos vai ser assim? Então, que exato. Hoje pode estar... a gente viveu isso há pouco tempo na engenharia civil. Engenharia civil teve um boom alguns anos atrás, aí uma galera, não, vou fazer engenharia civil. Hoje tem mais mercado, tem mais gente no mercado do que o mercado absorve. Eu lembro quando eu fui prestar vestibular e meus amigos todos indo pra engenharia civil, eles não, Reinaldo, vamos que é o futuro, cara, vai todo mundo trabalhar. Falei, rapaz, você vou no que eu quero mesmo. Não é bem assim, não. Vou no que eu quero. E aí, voltando, cara, fundamental para qualquer área, inglês, cara. Tem que ter um segundo idioma. E o inglês não tem mágica. Não tem mágica. Para aprender inglês, tem que praticar. Tem que praticar. Você também tem um certo domínio em inglês, fluente? Não vou dizer que eu seja, assim, eu tenho uma leitura fluente, eu leio fluentemente, escrevo até razoavelmente bem. Eu ainda tenho um pouquinho de trave para poder falar. Né? Mas eu estou trabalhando nisso para você ver. Hoje, meus 44 anos de idade, já estou, digamos assim, bem estabelecido no mercado e estou correndo atrás. Estou estudando ainda, porque é importante para a gente. Né? Eu acrescentaria assim, o inglês ele é mais parecido com uma maratona do que do sprint. Né? Você não precisa estudar, fazer grande esforço, estudar 2, 3 horas por dia. A constância é melhor do que se você estudar, por exemplo, meia hora, mas estudar todos os dias, você vai ter mais resultado do que você pegar um dia da semana e ficar estudando por 2 horas, por exemplo. Então, você pode pegar ali 20 minutos ou 10 minutos que você tiver, mas com a constância de todos os dias, né, que você vai ver o seu progresso. O próprio inglês nos mostra que é só questão de prática. Você pega algumas palavras que são mais comuns, quando alguém te fala aquela palavra, você não precisa ficar traduzindo. Father, mother, love, né? A gente não precisa ficar traduzindo, ela já vem naturalmente. Mas por quê? São palavras que a gente vive ali mais no nosso cotidiano, as mais comuns no inglês. Se você começar a tornar o outro vocabulário que ainda não está na sua mente ali, se você começar a tornar ele mais o seu cotidiano, do dia a dia ali, todo dia você vai lá e brinca um pouquinho com as palavras em inglês, com as sentenças, monta as frases e tal, cara, aquilo ali começa a se tornar do seu dia a dia, né? Treinar o ouvido e tal, enfim. E o que mais que eu ia falar, gente? Eu acho que do idioma também. Sim, cara, o inglês é fundamental e abre porta, tá? É um diferencial no mercado de trabalho. Hoje eu tenho egressos lá, né, ex-alunos. Hoje eu tenho egressos lá, né, alunos que já se formaram, alguns nem se formaram ainda, que estão trabalhando para empresas no Iraque, no Canadá. Eu tenho dúvida se eu tenho um aluno lá também, um ex-aluno lá na Irlanda, eu não me recordo direito, mas em Portugal, na Alemanha. Então, assim, e como que eles conseguiram essas vagas? Porque eles tinham um segundo idioma. Cara, é fundamental você ter um idioma. Se você quiser
né? Ter as oportunidades, você tem que ter um segundo idioma. Eu tenho, por exemplo, o aluno nosso que está trabalhando na empresa do Canadá, ele está ganhando em torno de R$40 mil por mês. Aqui no Brasil. Por quê? Na verdade, esse lance de trabalho remoto, isso também é outra coisa que abriu uma possibilidade assim, massa. Por quê? Você imagina, se você, igual no caso dele lá, sei lá, ele está ganhando, sei lá, uns $8 mil canadenses, algo em torno disso aí. Se ele ganhasse os $8 mil trabalhando, morando lá no Canadá, ia ser uma grana bacana, mas não ia sobrar tanto dinheiro para ele igual está sobrando para ele trabalhando aqui no Brasil, né? Então ele está trabalhando lá no interior, lá na cidadezinha dele lá, custo de vida baixo e ganhando em dólar. O preço que tá o dólar vai comprar a cidade. Olha que oportunidade bacana que ele pegou. É bom para os dois lados, né? Porque a empresa que está lá, ela contrata o profissional daqui, contrata mais barato do que ela se contratasse no mercado de lá. O cara que está aqui também ganha mais do que ganharia aqui. Então os dois lados saem ganhando, né? Até falando sobre a língua inglesa, eu fiz 2 anos de língua inglesa. Só que aí eu acabei deixando de lado e nem foquei mais, nem aprendi mais, não exercitei mais. Entendeu? Eu entendo pouca coisa, consigo conversar pouco, sou o básico, mas acabei deixando de lado. Mas é uma dica boa aí que eu vou levar. Caio, você coloca aí pra gente aquela reportagem que a gente queria... Caio vai colocar uma pequena matéria aí pra gente. Vocês vão falar alguns pontos aí que vocês... É que aquilo que a gente citou em alguns momentos já, né, da entrevista, né? Que é a reportagem do G1, né, de maio desse ano, né? Que o Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025. Muito próximo, né? 2025, 530 mil pessoas, muito próximo. Eles calcularam isso aí com base na quantidade de profissionais que formam, né, nas universidades e faculdades, né, do país, e a quantidade estimada de quantos profissionais que o mercado vai querer absorver até lá, né? Cara, quando eu vi essa matéria, eu me senti muito, digamos assim, passando pela experiência que a matéria fala. Porque, como eu comentei com vocês, a gente está vivenciando isso lá no interior, onde não tinha oportunidade nenhuma, e a gente viu empresas, ao longo dos últimos anos, irem para lá focado nos nossos alunos. Pra você ter uma ideia, a gente faz reuniões com eles. Semana passada mesmo eu fiz uma reunião lá com um grupo desse. Como coordenador, eles volta e meia solicitam reuniões com a gente para poder discutir as questões da relação de trabalho, né, de estágio aluno e tal, porque eles têm que fazer um convênio com a UFES para poder oferecer o estágio para os alunos. E aí a gente pôde visualizar isso lá. A demanda está tão grande que as empresas estão indo atrás das pessoas, do ambiente em que elas estão para poder, digamos assim, em busca dos profissionais. Aqui em parceria do Google com a empresa de, Associação Brasileira de Startups. Então, aqui você tinha citado, né, alguns... Se vocês descerem um pouco, Cai sempre. tem uma parte aí que ele cita alguns dos problemas, pode descer mais. Eu acho que... Enquanto a gente está baixando ali, chegando no espaço, vocês ouvirem alguns barulhos, lembrando que é um podcast de escola e agora nós estamos na hora do recreio. Tá? Então pode ter gente falando, tem gente passando aqui o tempo todo, tá? Então eles estão nos assistindo aqui. Algumas das causas, né? E aí ele cita, aqui ó, é aquele ponto ali ó, o mercado de TI no Brasil não desenvolve o número de profissionais sêniores que deveria. Eu acho que tem muito a ver com aquela questão que eu citei para vocês. Sim. O imediatismo, a galera começa, terceiro, quarto período, a empresa já vem cá que precisa do profissional, pega ele para trabalhar, e aí às vezes o cara acha que já está pronto, mas ele não pegou uma bagagem legal ainda. Ele ainda não passou, quarto período, ele visualizou, ele teve contato só com as disciplinas
iniciais do curso. Né? Eu só abriria um parênteses, porque é lógico, tem essa defasagem, mas tem um problema também que a gente vem notando bastante, que tem muita vaga não preenchida, porque as empresas não dão oportunidade para quem é recém-formado. Então, por exemplo, a empresa está lá no ritmo frenético, lá produzindo, porque o TI ele é muito abrangente, né? Tem várias vertentes, tem muita metodologia, muito processo, muitas ferramentas que você vai usar. Então, dificilmente, por exemplo, se você tem uma empresa de TI, vamos supor que você é da área de desenvolvimento, você vai contratar alguém, é difícil para o cara chegar e começar a produzir imediatamente, entendeu? Então, ele precisa imagina um recém-formado, ele vai precisar de um tempo, ele vai precisar ser treinado para aprender e poder virar sênior, né? Precisa passar por todo um processo. Precisa passar por todo o processo de preparação. Então, a empresa, às vezes, ela está ali no ritmo de produção e ela não quer se dar o luxo ali de separar alguns meses para treinar alguém. Ela já quer alguém pronto do mercado. E muitas vezes ela quer alguém pronto e com um salário de iniciante, né? Então tem muita vaga aberta também para quem é sênior e quem quer ganhar um pouco menos. Tá aberta, mas hoje eu tô vendo que tá bem difícil também quem tá se formando e conseguir um estágio, por exemplo, para pegar experiência profissional. Nada são flores, né? Assim, o mercado, ele seleciona, assim, às vezes a gente não consegue exatamente entender quais são os critérios. Né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela comentou comigo, ao passo que vários alunos estavam facilmente conseguindo estágio, conseguindo ir no mercado, às vezes sendo contratado rapidamente e tal, ela me relatou que ela estava com dificuldade, né? Que para ela não estava sendo bem assim. Né? Aí rolou uma situação lá, uma oportunidade de um projeto de pesquisa, e eu ia ter um bolsista de iniciação científica, eu ofereci para ela, para dar oportunizar para ela. Aí ela adorou, beleza, vamos lá. Aí fizemos todo o processo, mandamos e tal. Na semana que foi aprovado, aí eu perdi ela para a OLX. A OLX, né? Ela foi estagiar na OLX. Aí não tinha nem como eu falar nada. Não, vai embora. Como é que você segura a pessoa na situação, OLX, né? Não tem como concorrer com a OLX. Que também é uma grande empresa, né? Então, uma oportunidade bacana. Pessoas têm chance, vontade também de trabalhar. Não, e como estagiário, e aí eu sei da remuneração porque eu que assinei o contrato, né? Como coordenador de estágio, ela ia ganhar mais de 2K, filho. 2K como estágio, 30 horas por semana. Era uma remuneração bacana para estágio. Então você lá, não acredito que você vai me abandonar. Ah, tá, entendi. Vai embora. Então, assim, rapaz, tem até um dos motivos ali, né? Falou esse lance do volta lá. Volta lá um pouquinho. Volta um pouquinho lá por aí. Olha ali, um dos motivos, barreiras para pessoas negras e mulheres no mercado de tecnologia. Primeiro ponto aqui. Então, assim, podem ter, não sei se é o caso também, mas podem ter até mesmo questões sociais relacionadas a esse lance de o que as empresas usam na hora de selecionar. Né? É uma coisa que me chamou até bastante atenção, Caio, você abaixa aí. Tá ótimo. Que esse ponto aqui, existem grandes limitações para pessoas de regiões distantes dos grandes centros do país. Né? Porque muitas vezes as pessoas podem pensar, mas hoje tem internet, então todo mundo tem acesso à internet. Mas a internet que nós temos aqui no Sudeste não é a mesma que quem está lá no Norte, do Brasil, por exemplo. Né? Então nós temos profissionais que são muito vindos de um mesmo lugar, de um mesmo nicho ali, né? Nós temos mas regiões muitas empresas, elas já estão se adequando a essa nova realidade aí, estão contratando pessoas para trabalhar em modo remoto. Que já ajuda, né? Condições atrativas internacionais, que você comentou também, então acaba esvaziando o mercado nacional. Isso. Bom,
A gente começa agora a caminhar, né, para nosso encerramento, né? E aí, assim, vocês falaram muito vocês já falaram muito não, né? Um pouco de como vocês estão hoje em dia. Mas vamos voltar um pouquinho, que aí, momento, uma coisa meio fofoca ficou isso, né? Parece que não é nada demais como perguntar, né, gente? Onde vocês estudaram? Escola pública, escola particular aqui do estado mesmo? Bota pra como é que foi? Bom, no meu caso foi uma mescla, né? Eu fiz ensino fundamental, um pouco do ensino médio em escola pública e o restante fiz em escola particular. Você também, Marcelo? Eu fiz escola pública prioritariamente. Aí, só que eu fiz o ensino médio, eu fiz o técnico também. Aí o técnico eu fiz na escola privada, técnico de processamento de dados, né? E ali que eu comecei a cair no mercado de TI. Depois, aí eu fiz várias especializações, fiz meu mestrado, doutorado, aí eu fiz uma mescla, né? Teve coisa que eu fiz no privado, teve coisa que eu fiz no público. Como foi a decisão de que curso superior fazer? No meu caso foi que eu me descobri lá no técnico. Eu fiz o técnico inicialmente. Aí já comecei, no segundo ano, eu já comecei a trabalhar na empresa como programador. E eu adorei, cara. Programação é muito gostoso. Pra mim foi um pouco mais difícil. Na época eu tentei conversar bastante com profissionais da área, mas eu comecei fazendo ciências biológicas e aí durante o curso surgiu uma oportunidade. Eles estavam abrindo um curso no IFES ali da Serra, era tecnólogo de redes, era a primeira turma. E é uma coisa que eu sempre gostei também de computação, como usuário avançado e entusiasta, né? Sempre fui curioso. E aí eu resolvi fazer o processo seletivo, passei. E na época eu cheguei a fazer um período os dois em paralelo, para testar e ver qual que eu gostava mais. E eu acabei pendendo mais para a parte de computação e deixei a ciência biológica de lado. Entendi. E assim, qual o conselho que vocês dariam para a galera do João Antunes que está vendo vocês hoje? Conselhos para essa galera aqui da escola. Em relação a toda a vida... eu se especializar. Eu vou repetir algumas coisas que eu já falei. Primeiro, não deixe de fazer uma graduação, que é muito importante. Eu sei que a galera quer desculpa, a galera quer já sair do ensino médio e quer ter a sua própria grana e tal, quer ter seu emprego ali para já ter uma renda bacaninha, para poder, enfim, comprar ali, de repente ter um sonho ali de ter um veículo, ou quer, sei lá, passear, quer se divertir. Todo mundo quer a sua independência, né? Não precisa abrir mão disso. Não estou dizendo para abrir mão disso. Mas tenta conciliar as coisas. Não deixa de estudar, não. Não para, não. Vai buscar alguma coisa. Mesmo que talvez você não esteja ainda decidido. Talvez agora o momento não é ainda de iniciar uma graduação. Não tem problema nenhum também. Você pode esperar amadurecer um pouco mais, né? Eu mesmo comecei a minha graduação, eu tinha 22 anos de idade. Eu não comecei com 18, 17, 18. Que é o fluxo normal, natural, né? Você terminou o ensino médio, já vai para a graduação. Eu comecei com 22. Então não tem por que correr também para isso. Mas de repente faz um técnico, vai estudando inglês ali, né? E já vai tendo uma formação para poder também até você ir descobrindo o seu caminho também. Né? E em paralelo, vai lá e faz a sua grana também, né? Para poder não ficar parado de tudo também. Isso é importante, né? Porque às vezes você não quer, se você está em dúvida, por exemplo, de qual curso fazer e você não quer pular direto na graduação, faz um técnico ali que é mais rápido, você vai ter uma introdução, vai ver se é aquilo mesmo que você gosta, vai ter uma ideia melhor da área, né? Então o técnico é um caminho muito bom para seguir. E a outra dica, como eu falei anteriormente, tenta seguir um caminho de alguma coisa que você gosta, se identifica, que você tem aptidão, ou procura online, por exemplo, faz um teste de aptidão online
tenta evitar seguir caminho por motivo financeiro. Galera, vocês têm muito potencial, tá? Vocês precisam acreditar mais em vocês, tá? Vocês também que estão assistindo. Nós queríamos agradecer a professora. Cadê? Elas não estão aqui mais agora, né? Não, eles não pedir elas para aparecerem aqui nos fundos. A Letícia tá ali. A professora Letícia, gente, para quem não sabe, é irmã do Vinícius, né? Até citei no início, né? A professora Letícia, aqui do Vespertino. E a professora Lívia, que trabalha aqui de manhã, é esposa do professor Marcelo. Também, olha lá, Letícia e Lívia não tá aqui agora, tá? Senão eu ia botar elas ali na figuração. E a gente queria agradecer elas também que fizeram essa ponte, tá? Pra trazer os dois aqui hoje, tá? Thales, sua vez, agradeça. Bom. Ali a Letícia ali, ó. Dá um oi. Letícia. Bom, queria agradecer também o diretor Alex, a Marlene, Clube de Mídia. Obrigado. Gente, obrigado pela aqui, presença. Aqui, gente, a Marlane, né? Professora, agradeço. coordenadora Marlane, aqui nossa, do podcast. Marlane. Nossa, Tá. A Lívia ali chegou agora. Lívia é tímida. tá arrumando cabelo. A nossa professora Lívia de Lívia matemática também. Gente, muito obrigado. E informações sobre o podcast, onde... Verdade, não esqueça de curtir, se inscrever no canal para mais informações. O Instagram da escola vai estar na descrição, o Instagram dos dois também vão estar, o nosso aqui, todo mundo. O Instagram do Clube de Mídia também vai estar aí, então não se esqueça de se inscrever. E esse foi o tema do podcast de hoje, foi Tecnologia em Foco. E obrigado, foi isso! Aê! Valeu, galera. Obrigado.